Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 3 de junho, sábado dedicado à Virgem Santíssima, mas a Igreja também nos apresenta a memória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está em Marcos, capítulo 11, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus hoje voltou ao templo. Saiu do templo ontem, após derrubar as mesas dos cambistas, expulsar os vendedores, e voltou para Betânia. E foi no caminho para Betânia que Jesus viu a figueira que havia secado até a raiz. Foi para a casa dos seus amigos, Marta, Lázaro e Maria. E hoje voltou novamente a Jerusalém, são 6 quilômetros de Betânia até o Monte do Templo. E Jesus voltou a Jerusalém. E chegando ao templo, certamente estava ensinando, foi rodeado ali pelos sumos sacerdotes, anciãos e mestres da lei, como nós ouvíamos no Evangelho. E eles perguntam a Jesus com que autoridade ele faz todas essas coisas. Vejam, Jesus tem autoridade dada pelo Pai para fazer todas as coisas. Ele é Deus. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, eu e você, nós temos a leve tentação de colocar Jesus à prova, de achar que Jesus não tem poder suficiente para realizar as pequeníssimas coisas que nós almejamos. Até porque, muitas vezes, nós realmente somos medíocres naquilo que nós desejamos. Nós desejamos tantas vezes coisas passageiras, coisas fúteis, coisas que não são necessárias à nossa vida e nos esquecemos de pedir os bens maiores que o Senhor pode nos dar. Nós precisamos aprender a pedir a Jesus aquilo que é necessário. Precisamos aprender a pedir a Jesus que a nossa vida seja uma vida que lhe agrade. Porque se assim o fizermos, Ele nos dará tudo o que nós desejarmos. Se for para a nossa salvação, se for para o bem das almas, se for para a santificação da Igreja, se for para a extensão do seu reino no meio dos homens, se for da vontade dEle, Ele nos dará. O grande problema, meus irmãos e minhas irmãs, é que muitas vezes, como eu dizia, nós pedimos coisas fúteis. E vejam, aqueles homens que cercaram Jesus perguntaram com que autoridade ele fazia todas as coisas. Jesus lhes devolveu a pergunta, falando acerca do batismo de João. Aqueles homens, se realmente acreditassem que João vinha da parte de Deus, teriam recebido o batismo de conversão e penitência e teriam mudado as suas atitudes. Mas João era como um caniço que gritava no deserto. Era o caniço que batia a porta de todos aqueles homens e que dizia: convertei-vos, o tempo se aproxima, convertei-vos, o Senhor está próximo, convertei-vos, Ele está no meio de nós. Hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs, nesses tempos em que nós vivemos, a voz de João Batista, a voz de Jesus, a voz da Igreja, ela não é ouvida. A começar pelos próprios filhos da Igreja, por aqueles que estão dentro dela, por mim e por ti.
Quantas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus? Acreditamos nas nossas próprias forças e não na força de Deus. Pensamos que o nosso modo de fazer é o correto e não o modo como Deus, através da igreja, nos ensina. Quantos são os que dentro da igreja não acreditam na palavra de Deus, não acreditam na Eucaristia, não acreditam no perdão sacramental, não creem na presença real de Jesus no meio de nós quando estamos reunidos em assembleia? Quantos homens e mulheres estão na igreja, mas não são da igreja? Trabalham para o mal. Quantos são aqueles que trazem para dentro das nossas comunidades as suas misérias, as suas dificuldades e acabam não deixando que Jesus lhes cure, mas acabam contaminando tudo ao seu redor com o seu pecado. Nós precisamos livrar a nossa vida do pecado e do mal, e só existe um capaz disso, que é Jesus. E aqueles homens que eram poderosos, que eram os chefes do povo, não acreditavam. E aí eu te lanço uma pergunta: se os pastores não creem no poder de Jesus, o povo vai crer? Se os pastores não seguem a palavra de Jesus, o povo seguirá? Na sua casa, se você não dá testemunho do Deus em que você acredita, os seus vão ter motivos para te acompanhar na igreja? Se na sua casa você dá contra-testemunho, os seus vão um dia seguir Jesus? Que essas perguntas hoje calem a nossa voz e nos façam meditar sobre as nossas atitudes e pedirmos ao Senhor a graça de crer nele de todo o nosso coração e de que, arrependidos dos nossos pecados, nós possamos segui-lo verdadeiramente. Que Deus te abençoe e até amanhã.